Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física aqui com Tiane. Tiane viu que vocês sentiram bastante dificuldade, né, em realizar a aula prática. Essa dificuldade, ela pode estar associada aí à falta de exercício físico, esse tempo que vocês estão parados em casa. Isso não é legal, a gente precisa dar continuidade, né, essas atividades, as atividades físicas. Então, Tiane sugere que a partir dessas aulas, vocês possam fazer pelo menos aí 4 vezes, né, na semana, atividade física. Por que, Tiane? Primeiro porque é muito importante para a nossa saúde. Porque é só a partir também da constância dentro da atividade física que eu vou conseguir modificar, né, alguns problemas de saúde, vou melhorar minha aptidão física. Então, quer dizer que se eu fizer uma vez por semana, eu não vou melhorar minha aptidão física relacionada à saúde? Não, não vai. Eu preciso pelo menos aí de 50 minutos, 4 vezes por semana, para estar melhorando a minha aptidão física. A aptidão física relacionada à melhora da condição cardiorrespiratória, que é o fortalecimento dos pulmões, né? A melhora da aptidão física relacionada à força, a força muscular localizada, a melhora da aptidão física relacionada à flexibilidade. Então, Tiane, eu só vou conseguir melhorar minha aptidão física a partir da constância dentro da atividade física, tá? Por isso é importante eu não fazer só apenas uma vez na semana. Lembrando que a gente está estudando sobre a unidade temática ginásticas, né? E que a ginástica artística, ela tem alguns movimentos que estão presentes também no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. Então, é importante a gente compreender como essa manifestação cultural ela está presente na nossa vida e como ela é importante para a nossa saúde. Algumas adaptações a gente faz, né? Já que a gente está fazendo essa ginástica em casa, né? E a gente não tem esses aparelhos, então a gente vai adaptando de acordo com a nossa realidade. Então, a gente vai estudar hoje os aparelhos da ginástica. Então, durante o nosso estudo sobre a história da ginástica artística, nós vimos que ela recebeu uma forte influência no momento no qual ela surgiu. Que a proposta daquela época era preparar os jovens, né, para duelos. E esses duelos, né, era para que eles pudessem aí estar servindo ao seu país. Então, eles iam para a batalha, né, para as batalhas aí, a partir de uma preparação que acontecia ao ar livre, na natureza. Então, a gente viu que a ginástica artística, ela sofreu essa influência. A princípio, foi para preparar, né, aquela sociedade para estar servindo ao seu país. Então, alguns aparelhos que estão presentes na ginástica, que a gente deve conhecer, porque é importante conhecer esses aparelhos para quando eu me deparar com uma situação em que eu vou estar assistindo, né, uma apresentação de ginástica artística, eu entendo o que está acontecendo ali naquela apresentação. E eu também possa dialogar com outros, ou seja, possa conversar, né, a partir daquele conhecimento que eu tenho. Então, Tiane, alguns aparelhos que estão presentes na ginástica artística é a mesa de salto, nós temos as paralelas assimétricas, que é outro aparelho, nós temos a trave de equilíbrio, tá certo? Então, esses são alguns aparelhos que estão presentes na ginástica artística. Alguns aparelhos que fazem parte da apresentação da ginástica artística feminina. Então, a gente tem aí o solo, né, que o solo vai aí tá realizando uma combinação de movimentos. Geralmente, nessa apresentação do solo no feminino, tem a presença da música. Então, um aparelho aí do feminino é o solo. O outro aparelho do feminino é a mesa, certo? A segunda imagem aí que vocês estão vendo que corresponde à primeira aqui. Então, a mesa de salto é outro aparelho feminino. Outro aparelho feminino são as barras assimétricas. Essa mesma que vocês veem aqui no meio, as paralelas assimétricas, certo? É a mesma dessa daqui, que a Daiane dos Santos está aí, né, executando o movimento. E a gente vai ver também os aparelhos masculinos, mas vamos voltar aqui. Tia, quantos aparelhos tem na apresentação feminina? 4. Quais são eles? O salto, né, sobre a mesa, que é a mesa de salto.
a gente tem as paralelas assimétricas, a gente tem a trave de equilíbrio e a gente tem o solo. Quantos aparelhos estão presentes na apresentação feminina? 4. A gente vai ver que para o masculino isso é diferente, certo? Tia, quais são os aparelhos masculinos? No masculino, a gente também vai ter o solo, só que no masculino não vai ter a presença da música. No masculino, a gente vai ter o cavalo com alças, que esse aparelho não tem, certo? No feminino. A gente tem ainda no masculino a mesa de salto, que tem também no feminino, né? E a gente vai ter ainda as argolas no masculino, que no feminino não tem também. A gente tem aí as barras paralelas simétricas, né? Diferentemente lá, né? Do feminino. E nós temos aí a barra fixa. Tiane, então a gente tem no feminino 4 aparelhos e no masculino nós vamos ter 6 aparelhos, certo? Primeiro aí o solo, depois o cavalo com alças, né? A mesa de salto, né? Nós temos as argolas, nós temos as paralelas simétricas e nós temos as barras fixas, 6 aparelhos masculinos. Nós temos ainda as posições da ginástica, né? Artística, posições corporais, tá certo? Então, a primeira posição aí, nós vamos chamar de posição estendida, certo? Então, a primeira posição aí vai ser posição estendida. A segunda posição aí, nós vamos chamar, como é uma sequência de movimentos, né? O nome é esse mesmo, sequência de movimentos apoiado, porque nesse aparelho ele vai fazer uma sequência de movimentos. Na terceira imagem, nós temos a posição corporal estendida de novo. Lembrando que, ó, quando eu tô com o meu corpo todo, né, estendido aí, com as pernas unidas, né, e os bracinhos esticados, é chamado de estendido. E quando eu tô lá nas barras, né, assimétricas, também é um movimento chamado de estendido. Nós temos ainda outras posições corporais, como o carpado, afastado. Então, é aquela ideia da perna aberta, certo? Bem aberta, né? Esse indivíduo aí, ele tem que ter uma flexibilidade muito grande, né? E a gente só adquire essa flexibilidade através de treinamentos. Nós temos aí uma outra imagem, que é quando ele tá com as pernas unidas, né? E o braço apoiado no chão. Essa posição é chamada de carpado. Nós temos ainda uma outra posição chamada de grupado, que essa posição, ela vai estar relacionada aí, né, aquele movimentozinho de cambalhota que a gente faz quando a gente é criança ou que a gente faz ainda, né, depois que a gente fica adulto, tá? Então, esse movimento aí vai simular muito aquele movimento de cambalhota que a gente faz. Tiane, nós temos outras posições corporais também, certo? Que recebe o nome de suspenso, que aí é o aparelho argola, né? Ele está em suspensão. Nós temos ainda outras posições corporais chamadas de afastado ou afastada, né? Nós temos ainda outras posições corporais chamadas de equilíbrio ou equilibrada. Alguns desses movimentos, algumas dessas posições corporais vocês realizaram aí nas nossas aulas. Tiane, o que a gente tem agora? A gente tem alguns espaços, né, aqui mesmo no nosso Jaguaribe, que a gente pode estar praticando a ginástica artística, certo? Porque existem alguns espaços públicos que dá pra gente fazer alguns movimentos corporais que estão presentes na ginástica artística e que a gente às vezes utiliza no nosso dia a dia, certo? Então aqui tem algumas imagens do cotidiano que vai representar essas posições corporais. Vocês podem observar aí, né? As duas crianças brincando, empeduradazinha, suspensa no caso, né? Outra posição corporal, né? A criança aí, ó, de cabeça para baixo, né? Suspensa, simulando as barras assimétricas aí. E a gente tem alguns espaços públicos aqui em Jaguaribe. A criança empedurada novamente na árvore, né? Por isso que a ginástica ela traz elementos do cotidiano, né? Movimentos do cotidiano, por todo esse processo histórico que ela passa e alguns movimentos que são aplicados, né? No nosso dia a dia.
Então, tia, quais são os espaços públicos que a gente tem? A gente tem a Beira Rio, que tem um parquinho lá que dá para realizar alguns movimentos desses corporais que a gente estudou até aqui, né? A gente tem a própria Praça da Igreja, que lá também tem alguns aparelhos para estar praticando ginástica. Geralmente quem vai bastante para lá são os idosos. Então a gente tem aí alguns espaços públicos que dá para a gente estar praticando essa ginástica, né? E tá melhorando aí nossa saúde e nossa qualidade de vida. Eu espero que tenha ficado bem claro com relação a quais são os tipos de ginástica que nós temos, né? A ginástica artística, lembrando que ela entra na categoria de ginástica competitiva, tá? E aí a gente tem vários outros tipos de ginástica que vai estar relacionada à melhora da nossa saúde e qualidade de vida. Quando a gente faz uma comparação da ginástica artística, né, e pega os seus elementos e introduz dentro da nossa aula, a gente está usando, né, esses elementos em benefício da nossa saúde, em benefício da nossa qualidade de vida, certo? Então, boa sorte aí. Essa a gente continua em uma outra aula. Um beijo, até a próxima. Assistam o vídeo com atenção, com cuidado, para que vocês possam estar fazendo aí posteriormente a nossa atividade. Beijo, meus amores.